Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo em paz? Que bom estarmos iniciando mais um Professor em Destaque. Hoje o nosso curso de matemática traz uma convidada muito especial, a professora Priscila Paixão. Tudo bem, professora Priscila? Tudo bem. Com vocês? Tudo bem, gente? E hoje a gente vai trazer uma temática muito importante para nós professores, professores do ensino básico, da educação básica, ensino fundamental e ensino médio. E a temática hoje nós iremos tratar sobre avaliação. Avaliação é um tema muito importante, não só para o aluno, mas principalmente para um professor. E hoje a gente vai responder algumas perguntas básicas, mas super importante para você que vai para a sala de aula, que já está em sala de aula, na disciplina de matemática, né? Por que é tão importante avaliar, quais as diferentes formas de avaliar em matemática. Mas, antes de nós começarmos a pergunta, em alguns momentos anteriores eu estava conversando com a professora Priscila, ela falando do amor que ela tem à avaliação, a importância que ela dá para essa temática. Professora Priscila, por que você gosta tanto de avaliação? Para a gente começar esse debate aqui sobre esse assunto. Isso, perfeito. Bom, aqui eu acho que é um momento oportuno para a gente discutir isso, nesse Profissão em Destaque, né? Quando a gente fala de avaliação, de fato, eu acho que o primeiro ponto é desmistificar, porque se a grande maioria tem um certo receio, até temor quando se fala em avaliação no processo pedagógico, é exatamente o contrário que me fez ter esse amor à profissão e à ideia de trabalhar com avaliação. Eu trabalhei muito tempo na educação básica como professora. Sou pedagoga e historiadora, então eu tenho tanta vivência nos anos iniciais do ensino fundamental quanto nos anos finais e ensino médio. E na época, isso faz mais de 20 anos, né? A gente não pode ficar falando muito em idade, mas é mais ou menos isso. E então eu tinha uma aluna, certa vez, e ela era aquela aluna nota 10. Mas a gente percebia no dia a dia da sala de aula que ela tinha uma grande facilidade em memorizar, mas eu não tinha nenhuma garantia de que aquele processo era efetivamente um processo de aprendizagem. O resultado, a nota que essa aluna tinha, o 10 dela, não era necessariamente resultado de um processo de aprendizagem, mas sim do resultado, métrico de um processo de memorização. E aquilo começou a me incomodar muito. E foi bem no momento da própria educação brasileira que também estava sendo modificada, repensada com a própria LDB de 1996. E isso também trouxe à tona uma nova perspectiva de olhar também a educação. A gente fala que a LDB é um divisor de águas, né? Quando a gente fala da educação brasileira, a gente sai de um momento de uma educação muito mais reprimida para uma educação muito mais libertária. E nesse momento, então, o processo de avaliação também passava por uma ressignificação, o que era algo difícil ainda de ser trazido para dentro da sala de aula. Então, eu acho que isso me moveu a buscar e essa inquietação de buscar respostas. Muito bem, então já a partir desse primeiro comentário da professora Priscila, eu vou fazer a primeira pergunta. Pelo que eu entendi, professora Priscila, o que te deixou motivada a estudar a questão da avaliação, a se interessar por essa temática, é o fato de que a avaliação não é só uma questão de medir o que o aluno decorou ou que o aluno fixou sobre alguma regra matemática, por exemplo. É algo a mais do que isso. E eu quero fazer a primeira pergunta: o que é avaliar? Perfeito. Todos nós, seres humanos, em todos os momentos da nossa vida, nós avaliamos. Avaliamos e somos avaliados. O que acontece é que muitas vezes nós não deixamos claro esse processo de avaliação. A gente muitas vezes reencontra uma pessoa que a gente há muito tempo não via, reencontra no supermercado, e a hora que você bate o olho na pessoa, você já faz uma avaliação ou do comportamento, ou das vestimentas, enfim, a gente faz todo um tipo de avaliação dessa pessoa. Muitas vezes a gente não expõe, essa avaliação, você não relata essa avaliação, mas você faz. Então, a avaliação, ela está ligada diretamente à própria humanidade, ao próprio desenvolvimento da humanidade, o viver em sociedade. Então, a avaliação caminha.
Agora, quando que ela foi trazida para dentro das escolas? Dentro de um contexto, aí sim, de um contexto de mensurar no sentido de métrico, tá? A avaliação foi trazida enquanto resultado de exames. Então, no momento que ela foi trazida, isso nós vamos colocar aqui há bem mais tempo, e numa outra educação, pelo menos aí de mais de 100 anos atrás, né? Na didática magna, Comênios já falava de que haviam 3 apocalipses da educação. E um deles era a avaliação memorística, né? Então ele dizia que haviam esses 3 apocalipses da educação e um deles era exatamente essa avaliação memorística. Então, olha quantos anos e ele já tinha essa dimensão de que a avaliação era algo tenebroso que precisava ser repensado. Mas isso se perdurou por muito tempo na educação brasileira, até a década de 90, uma avaliação que se limitava a prestar o resultado de um aluno, do quanto ele foi capaz de decorar, de memorizar uma fórmula matemática ou de aplicar ali um cálculo sem sequer ter conhecimento ou relacionar isso dentro de um contexto. Ele simplesmente era um ato mecânico. Tanto é que, se a gente perguntar para muitos, certamente a gente vai ter experiências, ou de vocês, ou de alguns parentes, de que por 1/10 se reprovava. Ia para o exame final e 1/10 era suficiente para reprovar um aluno. E, reprovei por 1/10, né? Hoje isso não acontece, mas por quê? Porque o exame era uma forma realmente de quantificar o quanto o aluno aprendeu. Ou ele sabia, ou ele não sabia. No contexto que a gente vive hoje, professora, esse contexto educacional que a gente tem, avaliar dessa forma, você falou uma coisa que eu achei legal, Alexandre, sobre competências e habilidades, que, ao meu ver, é uma coisa totalmente diferente do medir, dar um número, dar uma medida, o quanto a mulher consegue algo ou não, aprendeu algo ou não. No contexto que a gente está hoje, avaliar desse modo que você falou é legal? Ou você já vai direcionando agora para competências e habilidades e a coisa começa a mudar, a avaliação começa a seguir outro rumo? Na década de 90, a gente vem transitando para uma avaliação que era totalmente memorística, que era quantitativa e, o que ainda a gente não colocou, era simplesmente voltada para avaliar o aluno. Ela era o que a gente chama de uma via de mão única. Eu avalio o quanto o aluno, quantificar, né, quanto o aluno aprendeu. Da década de 90 para cá, a gente passa para uma relação, ou conceber a avaliação dentro de uma relação mais dialética. O processo de avaliação, e eu digo processo porque efetivamente ele não pode se restringir especificamente a esse tempo da prova ou de quantificar o que o aluno... E aí, só segura um pouquinho, aí a gente já leva em consideração, pessoal, que o processo de avaliação não é simplesmente um único dia. Na matemática, por exemplo, não é só um dia em que você vai lá aplicar a prova. A professora Priscila vai falar uma coisa muito legal. A avaliação é algo processual, né? Ocorre durante o processo de ensino-aprendizagem. Desculpa interromper e volta lá, professor. Exatamente, mas é isso mesmo, né? Então, a gente vem conquistando essa concepção. Hoje, se você pergunta para os mais variados professores, se não todos, a grande maioria, já tem claro que a avaliação não pode ser de via única para avaliar o aluno. Hoje, quando a gente fala da avaliação enquanto um processo, dentro de uma relação dialética, eu avalio tanto o professor quanto o aluno. Mas detalhe, a gente não avalia a pessoa do professor ou a pessoa do aluno. Eles são os sujeitos onde se avalia o processo de ensino e de aprendizagem. Então, eles são os atores que representam o ensino e a aprendizagem. Daí a importância que a avaliação tem hoje no contexto educacional. Muito bem. Então, a avaliação, a gente não pode pensar somente no foco do aluno, mas também na forma como o professor atua em sala de aula, como esse professor pode melhorar em sua prática. Exatamente. E tem que estar efetivamente alinhado com o planejamento desse professor. Né? Porque se eu tenho claro o que eu quero atingir trabalhando
determinado conteúdo em sala de aula, então se eu tenho clareza sobre os objetivos, as metas que eu pretendo alcançar, eu trago isso da avaliação dentro do processo que me permite ao professor rever, quando for necessário, o seu próprio processo de ensino para que efetivamente esses alunos aprendam. E os alunos não aprendem de uma maneira única, né? Cada um tem o seu tempo, tem o seu ritmo e eles aprendem de diferentes maneiras, né? E eu acho que aí também entra uma perspectiva que é muito usada na matemática, efetivamente, é a perspectiva de que o que vale é que esse aluno compreenda como chegar ao resultado. Não se precisa cobrar efetivamente que tenham que todos seguir pelo mesmo caminho. Eu me lembro que há alguns anos atrás, numa universidade do Rio de Janeiro, uma questão de vestibular gerou uma certa polêmica, porque efetivamente a gente está habituado na matemática, a trazer uma resposta. Sim. E nessa questão, numa dessas questões do vestibular, caía exatamente o contrário. Trazia a problemática e já trazia o resultado. E pedia que o estudante apresentasse uma estratégia para chegar àquele resultado. E isso gerou uma polêmica enorme, porque todos queriam, mas meu Deus, eu sei chegar, mas... E aí gerou toda aquela questão, porque eles achavam que essa questão tinha que ser anulada, que a questão não foi anulada, ela foi argumentada em prol exatamente de que mais do que dar o resultado, eu preciso compreender como esse aluno chega ao resultado. E isso na matemática ela é fundamental. Então, para a gente encerrar esse primeiro momento, pelo que eu compreendo da fala da professora, a avaliação ela não é algo pontual e métrico, mas é algo processual e que tem mais a ver com a prática de ensino e aprendizagem do que simplesmente o que o aluno aprendeu ou deixou de aprender do conteúdo de matemática. Exatamente. E a gente vai deixar para o segundo momento falar exatamente sobre as diversas perspectivas no ato de avaliar e que envolve a métrica e a processual. Muito bem, pessoal. Nesse momento agora nós encerramos essa primeira parte e na segunda parte continuaremos debatendo sobre a avaliação. Fica conosco e assista aí o próximo vídeo. Tchau, tchau!